Eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você, aluno do 6º ano, para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é misturas no cotidiano. Já tivemos aula sobre misturas na aula anterior e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Espero que com a aula de hoje você venha aí identificar as misturas presentes no nosso cotidiano, que você possa diferenciar os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas, identificar soluto e solvente em uma mistura homogênea, classificar algumas misturas em homogêneas e heterogêneas, como também reconhecer a influência da temperatura e pressão na solubilidade de uma substância. Então, espero que a aula de hoje você venha aí aprender mais sobre os tipos de misturas. Na aula anterior, nós falamos sobre matéria, o que é matéria, de que ela é constituída. Falamos aqui que matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço e que toda matéria é formada por átomos que se agrupam constituindo as moléculas. Você lembra da demonstração que nós trouxemos aqui na semana passada? Então, nós falamos que toda matéria ela é constituída por substâncias. Essas substâncias podem ser puras, podem ser compostas. Uma substância pura é aquela que só tem um tipo de átomos. Fizemos aqui a demonstração na aula passada. Já a substância composta é aquela que apresenta vários tipos de átomos. Mas falamos aqui também que as substâncias, elas estão aí. Nem sempre nós encontramos uma substância, somente um tipo de substância. Às vezes a gente encontra um material que ele é formado por várias substâncias. E isso nós chamamos de misturas, que é quando uma ou duas ou mais substâncias se juntam para formar um objeto, para formar a matéria. Então, falamos aqui que quando nós utilizamos duas substâncias, que nós misturamos, que nós temos uma mistura, nem sempre aquela mistura é visível aos nossos olhos. Às vezes, é necessário, quando você mistura uma substância com outra, nem sempre você consegue identificar as substâncias misturadas. Eu quero hoje conversar com você sobre os tipos de misturas. Falamos na aula anterior e fizemos várias demonstrações. Vamos continuar aqui hoje com as nossas demonstrações. Não saia daí, fique ligado aí na aula de ciências. E hoje nós vamos conhecer esses tipos de misturas. Na verdade, quando nós chegamos a misturar água e açúcar, água e óleo, arroz e feijão, fizemos misturas, não foi isso? Por quê? Porque quando duas ou mais substâncias se juntam, formam uma mistura. Só que essas misturas, elas são classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando é que uma mistura é classificada como homogênea? Quando ela apresenta apenas uma fase, ou seja, aquele material que eu misturei, eu não consigo identificar ambos os materiais, eu não consigo separar esses materiais na minha mistura. Por exemplo, nós colocamos aí água e sal. Colocamos o sal na água, que eu ainda vou demonstrar com você hoje, e nós percebemos que o sal misturou com a água. Você não conseguia identificar o sal ali dentro daquela água. Como também nós colocamos água com açúcar. Então você percebe uma única fase e essa mistura é classificada em mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é aquela que você consegue identificar as substâncias misturadas. Você lembra quando nós misturamos água e óleo? Ela apresentava duas fases, água e óleo. Aquela mistura é do tipo heterogênea. Imagine aí quando você está preparando o almoço, preparando ali para almoçar. Você coloca ali arroz, feijão, verduras. Isso é uma mistura. Você está fazendo uma mistura naquele momento que é uma mistura heterogênea. Você consegue ver o feijão, o arroz. Então, em todos os dias, em todos os momentos, estamos utilizando misturas. Estamos fazendo uso de misturas. Quero hoje
demonstrar com você várias misturas aí que a gente já realizou na aula passada, mas eu quero retomar com você. Você sabia que o ar que você está respirando é uma mistura? E que o sangue que passa aí nas suas veias, que percorre todo o seu corpo, também é uma mistura? Mas como assim? Então, o sangue, por exemplo, ele é uma mistura, aparentemente, ele parece ser uma mistura homogênea, mas na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea. Quando você vai ao microscópio, você percebe que lá vai ter as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, vai ter a parte líquida do sangue, que é o plasma. Então, até mesmo quando vai fazer o exame de sangue, eles pegam o seu sangue, colocam numa centrífuga e conseguem separar ali a composição do sangue. Então, o sangue é uma mistura e é uma mistura heterogênea. Lembrando que o ar que nós respiramos, nele nós vamos encontrar oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, várias substâncias. Então, esse ar que nós estamos respirando, ele também é uma mistura. E na cozinha da sua casa? Todos os momentos aí a sua mãe faz misturas. É quando ela vai fazer o café, ela está fazendo uma mistura. Quando ela vai preparar o feijão, que ela coloca o óleo, o sal, o feijão, o tempero, ela está fazendo misturas. Então, em todo momento nós estamos convivendo, utilizando e fazendo misturas no nosso dia a dia. Vou hoje conversar com você sobre essas misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos lá? Vamos retomar o nosso experimento anterior, que nós vamos precisar de água fria. Um minutinho aqui, eu vou voltar aqui no slide. Eu quero que você pense aqui comigo nas misturas que a gente vai fazer. Nós vamos utilizar aqui água e sal, água, leite em pó, água e areia, água e açúcar. Então, você está percebendo que em todo momento nós estamos utilizando água. A água, ela é muito importante aí na dissolução das substâncias. Então, a gente vai fazer misturas de sólidos com líquido, nós vamos fazer sólido com sólido, vamos fazer também líquidos com líquidos. Então, em todo momento, nós vamos realizar aí várias misturas e, lógico, que nós vamos utilizar a água. Então, quando a gente faz a mistura, por exemplo, da água com o sal, vou fazer a mistura aqui para você ver como que acontece a mistura da água com o sal e da água com o açúcar. Vamos lá. Aqui está o sal e eu vou colocar esse sal nesse copo com água. Então, você vai ver que eu vou misturar. Você está conseguindo ver o sal que eu dissolvi? Que a água dissolveu? O sal colocado aqui nesse copo com a água conseguiu, ela tem um poder de dissolução muito grande, falamos isso aqui na aula passada. Ela é considerada um solvente universal, porque ela dissolve a maior parte das substâncias. E quando nós colocamos esse sal sólido no líquido da água, que é a água, você percebe que você não consegue identificar o sal nessa mistura. Então, esse sal você não consegue identificar, você está percebendo o que aconteceu. Eu falo que essa mistura é mistura homogênea, aconteceu em apenas uma fase. Vamos testar aí com o açúcar para ver? Então, vamos pegar o açúcar, colocar também nesse segundo copo e você vai perceber que em todo momento você não consegue mais visualizar o açúcar. Então, essa mistura também é uma mistura homogênea, porque ela apresenta apenas uma fase. Então, você percebe aqui que a água é um solvente, utilizamos o açúcar, que é o soluto, a água dissolveu o açúcar, formou uma solução, e essa mistura aqui a gente dá o nome de mistura homogênea, porque ela apresenta apenas uma fase. Você não consegue identificar a substância que você misturou. Aqui nós vamos, nesse terceiro copo, colocar aqui vinagre. Vamos tentar aqui colocar o vinagre. Você vai perceber também que ocorreu uma mistura
homogênea. Por quê? Porque essa mistura homogênea aqui apresenta apenas uma fase. Então, é uma mistura homogênea. Mas vamos tentar aqui agora mostrar a água e o óleo. Por exemplo, vamos colocar aqui nesse quarto copo o óleo. A água é o solvente e aqui o óleo, né? Eu vou misturar aqui. São dois líquidos, você está percebendo. E você percebe que eu posso mexer aqui essa água, que eu não consigo identificar aqui, ó. Vou misturar tudo. É uma mistura heterogênea. Eu percebi aqui que o óleo, ele por ter densidade menor, que nós já falamos isso aqui nas aulas anteriores, o óleo, ele adquiriu duas fases. Então, nessas duas fases, essa mistura é heterogênea. Vamos observar aqui que nós temos outras misturas, né? Nós temos aqui mistura de sólidos, por exemplo. Vamos pensar aqui arroz e feijão. Arroz e feijão são duas misturas. Você faz aí esse prato, né, delicioso aí na sua casa. Vamos pensar aqui o feijão e o milho. Também são misturas. Vamos pensar aqui o arroz e o milho. Você pode brincar aí na sua casa fazendo várias misturas e vai tentando aí separar, ver como é que essas misturas são classificadas. Porque na aula que vem a gente vai aprender a separar essas misturas. Então, essa limalha de ferro com esse milho. Então, você está vendo que as misturas podem acontecer entre sólido e líquido, líquido e líquido e sólido e sólido. Então, essas misturas, elas acontecem aí no nosso cotidiano. Então, essas misturas que eu realizei, todas são heterogêneas, limalha de ferro com milho, arroz com milho, arroz com feijão, milho com feijão. São misturas heterogêneas. Eu consigo ver o milho, consigo ver o feijão, consigo ver o arroz, como consigo ver também o feijão. Então, em todo momento, né, você está vendo aqui o arroz e o milho. Então, você percebe que são misturas heterogêneas. Vamos verificar aqui. Você percebeu que nós fizemos várias misturas. Fizemos essas mesmas misturas na aula anterior. Porém, você aprendeu que hoje você está aprendendo o nome dessas misturas. Qual o nome que nós damos à mistura homogênea e heterogênea? As misturas homogêneas apresentam uma fase, as misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase. Então, vamos aí. Em quais misturas é possível ver as substâncias misturadas? Você vai fazer várias misturas aí na sua casa e eu quero que você questione, você responde essas perguntas. Em quais misturas não é possível ver as substâncias misturadas? Qual das misturas apresenta apenas uma fase? Qual das misturas apresentam mais de uma fase? E como você classificaria cada mistura? Então, você vai realizar essas misturas aí na sua casa e você vai responder essas perguntas. Você sabe que todas as vezes eu posso misturar aí uma água com um sal, que eu vou formar uma solução. Então, uma solução acontece quando eu tenho um soluto e um solvente. As soluções formadas são saturadas ou insaturadas? Vamos ver isso aqui ainda hoje, porque nós falamos disso aqui na aula passada, mas vamos retomar esse assunto hoje. Como podemos fazer para que a solução saturada se torne supersaturada? Vamos falar isso aqui também. Então, vamos imaginar aí uma solução saturada. Vamos lá? Então, quando eu pego o sal e acrescento mais sal dentro desse copo, então, no primeiro momento eu usei pouco sal, dissolveu, mistura homogênea, e agora eu quero colocar mais sal aqui nessa água. Você vai percebendo que vai ter um aumento, que esse sal, ele não consegue, essa água não é suficiente para dissolver todo o sal que eu coloquei. Então, eu vou falar que essa solução é uma solução saturada. Por quê? Porque a minha quantidade de soluto foi maior que o solvente. Então, nós já falamos isso aqui na aula passada e eu quero que você relembre desse assunto aí e lembre aí o que é uma solução saturada, o que é uma solução insaturada.
Saturada é quando o soluto é maior que o solvente. E à medida que eu posso dizer que existe uma influência aí de temperatura na solubilidade. Se eu pegasse aquele copo com água e levasse no fogão para aquecer, com certeza o poder de dissolução do sal ia ser maior. Vamos comprovar isso aqui hoje também. Sara foi preparar um leite pela manhã, colocou água gelada, 3 colheres de sopa de leite em pó, o copo mexeu. Uma boa parte do leite em pó continuou boiando por cima da água e outra ficou depositada no fundo do copo. Ela pergunta para a mãe, por que o leite não misturou completamente com a água? Então vamos preparar aqui? Então vamos preparar aqui a solução com água gelada e com água quente. Vamos lá? Então, esse copo eu vou colocar a água fria. Vamos colocar aqui essa água. E eu quero conversar com você se eu colocasse esse leite nessa solução, 3 colheres de leite nessa solução com água gelada, vamos ver o que acontece. Você vai perceber que a água gelada ela não dissolve o leite com tanta facilidade. Mas vamos colocar esse leite na água quente para você ver o que acontece? Olha o poder de dissolução. Por quê? Porque a temperatura, ela interfere na dissolução das substâncias. Então, na água quente, o leite, você percebe que o leite ele está sendo dissolvido pela água por causa da temperatura. Olha para você ver a diferença do leite da água gelada com o leite da água quente. Então, você vê que a temperatura, ela interfere na solubilidade da substância. Ela interfere aí para que a substância dissolva mais rápido. Então, aí nós fizemos, aí eu quero que você faça aí na sua casa também esse experimento com leite. E o que aconteceu quando adicionamos as colheres de leite em pó na água gelada? Eu quero que você responda isso aí na sua casa. O que aconteceu quando adicionamos as colheres de leite em pó no copo com água quente? Qual dos 2 recipientes citados dissolveram as colheres de leite sem que esse fosse se acumulando no fundo do copo? Então, eu quero que você faça aí na sua casa e responda essas perguntas. Podemos verificar, então, que não é possível dissolver qualquer quantidade de materiais sólidos em líquidos. Ou seja, a quantidade que eu vou dissolver, ela tem que estar na mesma proporção e a temperatura também interfere no poder de dissolução da substância. Observamos que ao aquecer a mistura, conseguimos dissolver com mais facilidade os sólidos, pois a temperatura é um dos fatores que influencia na solubilidade de uma substância. Existe aí a influência também da pressão. Você sabia? Você já observou quando você abre uma garrafa de refrigerante e você percebe aquele barulho que forma? É a pressão do gás. Então, vamos imaginar um refrigerante, uma solução líquida de água e o gás carbônico está dissolvido ali naquele líquido. Então, para fabricar o refrigerante, utilizou aí os materiais, né, de aroma, líquidos, mas utilizou também o gás. Então, vamos aqui mostrar, você vê o barulho, né, e você vê essas bolhas formando. Isso é a liberação do gás. Lembrando que a temperatura também interfere. Se o refrigerante ele estiver mais gelado, a quantidade de gás liberada é mais lenta. A rapidez, porque esse refrigerante ele não está gelado, você percebeu a pressão nos gases. Então, a pressão também, ela interfere aí no poder de dissolução, na solubilidade de uma substância. Então, aí está aqui, você pode testar aí na sua casa a garrafa com refrigerante. Você pode fazer esse teste aí na sua casa e você vai perceber que a temperatura ela influencia na dissolução dos gases, no gás carbônico na solução. Então, vou deixar aqui algumas atividades para você. Chegamos aí no final da nossa aula, fizemos várias demonstrações. Vou deixar algumas atividades para você resolver. E essas atividades você pode aí pesquisar em vários livros de ciências. E eu conto com a sua presença até a próxima aula, porque nós vamos aprender na aula seguinte, falar sobre como separar as misturas. Até a próxima e até breve.